Olá, pessoal. Vocês sabiam que existem vários remédios que podem causar ou piorar a sua insônia? É exatamente sobre isso que eu vim conversar com vocês nesse vídeo de hoje. Meu nome é Arthur Jatobá, eu sou neurologista. Já vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, que isso ajuda o nosso canal a crescer e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Então, vamos para o vídeo. Existe uma grande quantidade de pessoas que sofrem de insônia, tanto dificuldade para iniciar o sono ou de manter um sono adequado durante a noite. E muitas vezes essas pessoas usam medicamentos que podem causar ou agravar a insônia. A gente sabe que insônia não tem uma causa específica, geralmente. Muitas vezes tem vários fatores que influenciam a insônia. Existem várias outras causas, como, por exemplo, ansiedade, depressão, transtornos como a apneia do sono, doenças da tireoide, outras doenças metabólicas, estresse pós-traumático, dor crônica, doenças pulmonares. Mas hoje eu não vou falar especificamente sobre essas outras causas de insônia, porque eu já gravei um vídeo nesse canal falando para vocês quais são as principais causas de insônia. Quem ainda não viu, eu vou deixar para vocês o link aqui em cima, vou deixar também o link na descrição do vídeo. Então hoje o vídeo é para falar sobre os medicamentos que causam ou agravam a insônia. Essa classe de medicamentos, acho que todo mundo sabe que pode piorar a sua insônia, são os estimulantes. Alguns estimulantes, como a Ritalina, que é usado no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como o Venvance, que é um tipo de anfetamina, podem causar insônia, principalmente se usados à tarde ou à noite. Tá? Acaba atrapalhando a qualidade do sono e as pessoas geralmente têm dificuldade de iniciar o sono. Alguns antidepressivos, principalmente aqueles que são muito estimulantes. Alguns exemplos que eu vou citar para vocês, como a bupropiona, a fluoxetina, a venlafaxina, a desvenlafaxina. Essas medicações geralmente também são usadas de manhã, tá, para evitar que ele tenha um efeito muito estimulante à noite. Mas mesmo pacientes que usam pela manhã podem ter dificuldade de dormir devido ao efeito estimulante desses antidepressivos. Alguns antigripais, muitas pessoas não sabem que os antigripais causam insônia, principalmente aqueles que têm estimulantes como a fenilefrina, clorfeniramina, orfenadrina. Alguns nomes mais comuns e populares desses antigripais são Benegrip, Naldecon, Coristina, Resprin, Dorflex. Então, essas medicações podem causar insônia. E, por último, a cafeína. A gente sabe que no Brasil é uma bebida que é bastante comum, as pessoas adoram, e muitas pessoas tomam a cafeína várias vezes ao dia. Então, quem gosta de café, evitar o café no final da tarde ou à noite, que isso pode causar ou agravar a sua insônia. Outra classe de medicações que pode causar ou agravar a sua insônia são os diuréticos. Eu dei alguns exemplos aqui, são os mais comuns, como a hidroclorotiazida, a clortalidona, a furosemida, que são medicações usadas geralmente para quem tem pressão alta ou insuficiência cardíaca. Na maioria das vezes, essas medicações devem ser usadas pela manhã, mas claro que em alguns casos específicos, como pacientes com insuficiência cardíaca, precisam usar em outros horários, mas de uma maneira geral é pela manhã, porque quando se usa essa medicação à tarde ou à noite, é mais comum que a pessoa acorde de madrugada para ir no banheiro devido ao efeito dessa medicação. E não é incomum eu atender no consultório pacientes que muitas vezes confundem os horários dos remédios e acabam usando diuréticos à noite. E acaba acordando, às vezes, 2, 3, 4 vezes à noite com a necessidade de ir ao banheiro pelo uso inadequado dos diuréticos. Outra classe de medicações que as pessoas geralmente não sabem que pode causar insônia são os corticoides. Alguns exemplos mais comuns que eu vou citar aqui são a prednisona, prednisolona, dexametasona, e aqui em parênteses o nome comercial mais comum. São medicações que geralmente são usadas a curto prazo para algumas doenças inflamatórias, doenças autoimunes, mas alguns pacientes, como os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, lúpus, miastenia graves, que é uma doença neurológica autoimune, muitas vezes os pacientes usam mais a longo prazo, mas em geral os pacientes que usam mesmo a curto prazo podem ter insônia, principalmente nos primeiros dias quando estão usando os corticoides. Então, só para vocês saberem que é uma classe que muita gente usa sem saber que pode causar insônia. Essa é outra classe que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem que pode causar insônia. São os beta-bloqueadores. Os nomes mais comuns são propranolol, atenolol, carvedilol, bisoprolol, ou seja, esses que terminam geralmente em ol. Tá? Eu coloquei aqui os nomes mais comuns entre parênteses. Existem alguns estudos que mostram que essas medicações inibem a produção de melatonina, que é um hormônio essencial para o sono, produzido pela glândula pineal. E esses pacientes geralmente têm insônia intermediária, ou seja, geralmente dormem bem quando deitam na cama, mas acordam no meio da noite ou no final da manhã e têm dificuldade de dormir novamente. E o uso de beta-bloqueadores também, principalmente em doses mais altas e a longo prazo, tem alguns estudos que mostram que existe uma relação com uma maior quantidade de pesadelos. Tá? Então, os beta-bloqueadores podem causar ou agravar a insônia de quem já tem alguma dificuldade de dormir.
Outra classe de medicações que eu queria citar para vocês são os broncodilatadores, que geralmente são medicamentos usados para quem tem asma ou DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês do nome da substância, como salbutamol, fenoterol, formoterol, e alguns nomes comerciais mais conhecidos, que são Berotec, Aerolin, Alenia, Foster, Forasec. Esses são os mais conhecidos. Então, é comum a gente ver os pacientes que usam esses medicamentos, por exemplo, a bombinha, tá, para asma. Quando usa, o paciente observa que fica com o coração acelerado, fica um pouco mais agitado. Então, é comum os pacientes que usam os broncodilatadores terem esse efeito de ficarem mais, com o coração mais acelerado, de uma certa maneira, um efeito mais ativador. Isso acaba atrapalhando o sono das pessoas. E para finalizar, eu não podia deixar de citar para vocês o uso de bebidas alcoólicas. Muitas pessoas perguntam, mas o álcool não é uma medicação depressora do sistema nervoso central, não causa mais sonolência? Sim, inicialmente, quem bebe de vez em quando uma cerveja ou um vinho, pode perceber que tem mais sono. Tem um sono mais pesado, tem mais dificuldade de acordar no dia seguinte, mas quem bebe de uma maneira muito frequente, diariamente, os alcoólatras, acabam tendo uma tolerância. Aquela quantidade de álcool que causava um sono inicialmente não causa mais sono. E começa a atrapalhar a arquitetura do sono. O paciente começa a ter mais despertares durante a noite e começa a ter dificuldade de dormir, mesmo tomando grandes quantidades de álcool. É comum os pacientes que bebem também grande quantidade de álcool terem mais roncos e piora da apneia do sono. Então, a bebida alcoólica, sim, pode causar insônia ou agravar a insônia de quem já tem. Bom, pessoal, então era isso. Eu queria dar essas orientações para vocês para a gente finalizar o vídeo de hoje. Como vocês podem ver, existem várias medicações que podem causar ou agravar a insônia. Então, é sempre importante investigar o uso dessas medicações. O tratamento da insônia não é apenas se eu não durmo bem, eu preciso tomar um remédio para dormir. A gente sempre tem que investigar se o paciente usa alguma dessas medicações, avaliar se é possível suspender ou não. Muitas vezes não é possível, a gente tem que traçar uma estratégia diferente para o paciente ficar melhor. Então, se você usa alguma dessas medicações e tem insônia, por favor, não suspenda o seu remédio. Converse com o seu médico antes para ver se essa é a melhor solução para você. E muitas vezes os pacientes não podem suspender a medicação e tem que tomar um remédio para dormir melhor, ou a causa da insônia é uma causa específica, como o hipotiroidismo, um transtorno de ansiedade, e a gente tratando esses transtornos, a pessoa consegue dormir melhor. Deixem aqui suas dúvidas sobre insônia e sobre medicações que vocês usam para insônia que estão atrapalhando o sono de vocês. E, por favor, encaminhe esse vídeo para outras pessoas, que isso vai acabar ajudando o nosso canal a crescer mais, e esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Obrigado e até mais.